alguns... Vamos começar então, gente? Somos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos ao Espírito Santo para que nos conduza nessa noite a fazer uma experiência de enriquecimento da nossa fé. Que nós possamos nessa noite ser nutridos pela graça do conhecimento da verdade e que o nosso espírito seja fortalecido pelo dom de Deus que nos conduz à salvação. Peçamos que esse mesmo Espírito seja derramado abundantemente sobre todos nós e nos dê a capacidade, a coragem e a ousadia de ter ouvidos atentos, olhos aguçados e sentidos em alerta, para que possamos absorver tudo que for compartilhado nessa noite e que possamos absorver o que for bom e eliminar o que for ruim. Que o Espírito nos dê discernimento necessário para isso e que sobre a intercessão da Virgem Maria nós possamos ser conduzidos a Cristo por suas mãos e que ela possa ser a nossa grande intercessora nessa noite. Peçamos para que ela permaneça ao nosso lado com o seu manto sagrado, nos protegendo das insídias do inimigo e nos deixando abertos à graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Peçamos também a intercessão de Santo Tomás de Aquino, para que nos conceda essa noite ao menos uma parte da sua capacidade para compartilharmos a verdade e a fé. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Santo Tomás de Aquino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós começamos essa semana já corrigindo, né, o erro da última formação, que era para ter sido sobre os mandamentos da igreja. Nós acabamos falando da dimensão mais espiritual dos mandamentos de Deus, né? Mas eu acho que foi uma experiência muito bacana, né? Porque a gente teve como ponderar as duas coisas, a formação do Denilson de forma mais objetiva e a minha formação da dimensão espiritual, acho que completou bastante. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mandamentos da igreja, né? A importância dos mandamentos da igreja para a nossa vida de fé. E como eles são fundamentais, tanto quanto os 10 mandamentos, para o nosso processo de salvação. Boa parte dos católicos negligencia a observância desses mandamentos, mas a importância deles é basilar para a nossa caminhada de fé, né? Então, entre os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja, vamos ficar com os 2. Não tem como a gente ter uma coisa separada da outra, né? Uma complementa a outra, né? E sem uma, a outra não sobrevive. Porque se nós falamos em 10 mandamentos, nós corremos o risco de cair no proselismo muito grande e muitas vezes nos reter demais na lei mosaica de forma muito objetiva, de forma muito, digamos, farisaica, né? E os mandamentos da igreja vêm de modo a contemplar esses 10 mandamentos, complementá-los, de modo que nós possamos fazer uma experiência
não apenas impositiva dos 10 mandamentos, mas contemplativa pelos mandamentos da igreja. Tanto é que se nós olharmos bem para os 5 mandamentos da igreja, nós vamos ver que são obrigações que não são meramente formais, né? E não são meramente de cunho moral, né? E nem civil, como são os 10 mandamentos. Mas são mandamentos de modo litúrgico, que nos chamam a uma vida litúrgica mais profunda e nos fazem experimentar a fé da igreja de forma mais profunda. Então, da mesma forma como os 10 mandamentos não podem ser encarados como obrigações meramente codificadas, elas têm que ser entendidas de modo espiritual, de forma mística. Os 5 mandamentos da igreja também não podem ser entendidos apenas de forma absoluta, e não podem ser obedecidos simplesmente como uma obrigação exterior, uma obrigação social, mas como uma obrigação interior. Compreendendo a importância de seguir os 5 mandamentos para que eu cresça na fé, né? Para que eu me desenvolva na fé. E para a gente compreender o porquê da observância desses 5 mandamentos, é crucial que a gente entenda uma coisa. São Paulo nos alerta na carta aos Coríntios que existiriam muitos dizendo que seriam Cristo, né? E que nós não deveríamos ceder às tentações desses outros Cristos, deveríamos seguir apenas o Cristo verdadeiro, o Cristo autêntico, nosso Senhor. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: quem pode nos dar e nos mostrar quem é o Cristo de verdade e quem são os falsos cristos? Se não a igreja. Só a igreja é capaz desse discernimento. E é por isso que a nossa formação hoje começa em Mateus capítulo 16, versículo 18, em que nosso Senhor fala, né, dá a Pedro e aos apóstolos a autoridade de como igreja ligarem e desligarem tudo aquilo que for de Deus e o que não for da terra e no céu. Então, para que nós possamos nos encontrar com os 5 mandamentos e vivê-los de forma autenticamente mística, é necessário anteriormente compreender que a igreja nos dá esses mandamentos para que nós possamos entender quem é o Cristo de verdade. Qual é o verdadeiro Cristo que nós queremos seguir, né? E somente pela igreja nós podemos alcançar isso. Prova disso é que se nós hoje vemos tantos Cristos por aí, é culpa da falta de discernimento das pessoas que não compreenderam que só a igreja é absoluta em matéria de fé. Mas ninguém. Só a igreja é infalível, né? E é por isso que Mateus capítulo 16, no versículo 18, nosso Senhor, quando... Isso inclusive foi o evangelho de domingo, né, de domingo passado ou retrasado, agora não me recordo. Mas de um dos domingos para trás, Jesus pergunta aos discípulos, né, quem dizem os homens que eu sou? E somente Pedro é capaz de dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Nenhum dos outros apóstolos conseguiu falar isso. Nenhuma das outras pessoas compreendiam a missão de Jesus. Tanto é que os discípulos diziam, alguns dizem que o Senhor é o João Batista, ou algum dos profetas que ressuscitou, mas só Pedro reconhece o verdadeiro Cristo, o Filho do Deus vivo. E diz: sim, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Eu reconheço e assumo isso como verdade para mim. E nosso Senhor confirma, né, de que somente aqueles que seguem a Pedro podem enxergar o verdadeiro Cristo. Todos os que caminham fora de Pedro são incapazes de entender e de reconhecer a Jesus de verdade. Então nós obedecemos os mandamentos da igreja não por mero formalismo ou por atitudes exteriores, mas muito mais do que isso, para que nós possamos reconhecer pela igreja que nos direciona e nos dá o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Salvador, o único Salvador. Amém? Então, eu peguei na internet um texto muito bacana do professor Felipe Aquino para complementar o material do Nabeto, não, do Nabeto, né? Nabeto. E que ele vai nos direcionar, porque tem algumas observações muito bacanas. Depois, se vocês procurarem também no Google, vocês vão encontrar muito facilmente no site da Cleofas, né, esse texto dele aqui. E ele começa falando justamente disso, né? Na necessidade que nós temos de compreender que os mandamentos da igreja não são meros formalismos, mas necessidades humanas
são para suprir as necessidades humanas de reconhecer Jesus, né? E o catecismo nos fala que esses mandamentos são um mínimo indispensável para o crescimento na vida espiritual dos fiéis. Ou seja, nós não podemos negligenciar nenhum desses mandamentos, de modo que a ausência ou a não vivência de um só desses mandamentos nos faria negar toda a fé que nós temos na igreja, né? Então, a partir de hoje, vocês vão entender que se nós não obedecemos os mandamentos da igreja, nós não podemos nos dizer católicos, né? Ninguém é obrigado a ser católico, mas se nós queremos ser católicos, nós devemos, no mínimo, obedecer aquilo que a igreja nos manda, né? E, aliás, nos pede, né, com tanta humildade. Porque sem isso, nós nunca conseguimos reconhecer a Cristo, né? E a igreja sabe, como mãe, que tem filhos de todos os tipos e condições. Portanto, fixa sabiamente apenas o mínimo necessário, deixando que cada um, conforme a sua realidade, o faça mais ou menos. E por isso que nós devemos fazer assim, né? E o primeiro mandamento da igreja, e que é o mais fundamental, é ouvir a missa aos domingos e festas de preceito, né? E isso gera um pouco de problema, porque se nós pensamos na nossa realidade, por exemplo, de Brasil, naquelas regiões em que não se tem missa todo domingo, o que o fiel pode fazer para não negligenciar a fé? A igreja nos pede para que nós participemos dominicalmente da celebração da missa, do santo sacrifício da missa, porque nós sabemos que a Eucaristia é alimento que sustenta a nossa fé, e de modo que a igreja nos pede isso com toda a humildade do mundo. É só uma vez por semana, vai durar 1h30, se o seu padre for chato, 2 horas, né? Não mais do que isso. Se ele fizer uma homilia ruim, talvez dure umas 4, 5 horas, né? Porque você fica remoendo aquela homilia ruim o resto do dia, mas não tem problema, o importante é participar do santo sacrifício. Mas o que nós não podemos negligenciar é o fato de que nós temos aqui em Votuporanga 7 paróquias, 28 capelas. Por que nós não podemos participar da missa no domingo? Nós temos missa do sábado às 6 horas da tarde até o domingo às 7h30 da noite. Como nós não podemos participar da Santa Missa? E é uma coisa pra gente se perguntar muito seriamente. Porque às vezes a gente arruma desculpa pra tudo, né? Ah, eu não posso ir na missa porque eu tô com problema em casa, porque eu tenho que cortar a grama lá da casa do apostolado, né? Porque eu tô precisando limpar a casa. E a gente arruma desculpa pra tudo, mas esquece que é 1 hora que nós precisamos tirar por semana. E que isso é fundamental porque, como diz o próprio texto, porque exige que os fiéis participem da celebração eucarística em que se reúne a comunidade cristã, no dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e nas principais solenidades litúrgicas em que se comemoram os mistérios do Senhor, da Virgem Maria e dos santos. E, muito aquém de simplesmente participar da missa, a importância se dá porque nós nos reunimos e vivemos em comunidade. Tanto é que uma coisa que a gente sempre discute, né, no núcleo do apostolado é a necessidade e o sonho que nós temos, né, de ter a missa aqui na casa pelo menos uma vez por mês. Justamente para que nós possamos ter a oportunidade de fazer esse exercício da vida em comunidade, na partilha da palavra e na partilha da Eucaristia também, né, e que só se dá de forma plena pela Eucaristia, através da Eucaristia. Mas e aquelas pessoas que não têm essa oportunidade, que moram longe de uma missa ou de uma paróquia, ou que o padre não vai sempre? Ela pode ser suprida, isso nos ensina o Catecismo, no parágrafo 2040, que pode ser substituído por uma devoção piedosa, né? Por exemplo, a oração do Santo Terço no domingo, ou a oração de algum dos ofícios da igreja, ou mesmo uma celebração, né, da palavra. Só que a igreja é muito clara quando ela nos ensina que isso são somente em casos extremamente incomuns, em que haja a ausência do sacerdote ou que haja impossibilidade de se ir até a igreja participar da missa, né? Ah, hoje eu estou com preguiça de levantar da cama, eu vou rezar o terço aqui mesmo deitado, e aí não preciso ir na missa depois, né? O cão tá te esperando, irmão, a hora que você pôr o pé para fora da cama. Tá te esperando bonito ali, né? Porque o ir até a missa é um exercício místico de nós sairmos da nossa comunidade
irmos ao encontro do Senhor que se manifesta na vida em comunidade. Por isso é tão importante nós fazermos a experiência de ir à missa, né? E não simplesmente esperar que Jesus venha até nós, né? Para podermos experimentar esse sair de si mesmo, sair do seu comodismo e ir fazer a experiência de fé. O segundo mandamento que eu acho que é o mais complicado de todos no final das contas, né? Confessar os pecados mortais pelo menos uma vez ao ano, em perigo de morte ou sequer comungar. Eu digo que é muito complicado esse mandamento, porque a igreja, na sua humildade, na sua caridade, ela não nos obriga a nos confessar pelo menos uma vez por mês, ou pelo menos uma vez por semana. Ela nos orienta que se nós quisermos participar bem, né, da Santa Missa, e se quisermos morrer e ir para o céu, é necessário a gente estar sempre em estado de graça. Né? Então a igreja não te pede muita coisa, a igreja nos pede para nos confessar apenas uma vez por ano. Você não é obrigado a confessar toda semana, mas é uma oportunidade muito grande que nós temos na experiência da confissão, que é confirmado em Mateus capítulo 18, versículo 18, de fazer a experiência de entregar-se à misericórdia de Deus. Né? Então não é porque a igreja te pede para você fazer uma vez só por ano que você vai fazer só uma vez por ano. Não é? E isso também se aplica somente em casos extremamente difíceis de acesso aos sacramentos. Né? Não é algo que pode ser experimentado na nossa realidade, em que a gente tem padre para atender de segunda a sexta, de sábado e domingo, se for o caso, né? Mais ou menos. Né? Mas nós não podemos justificar a nossa preguiça espiritual de nos confessar, da penitência, por simplesmente dizer: o padre me atende. Né? O padre Jair é um grande amigo e ele odeia atender confissão. Não sei porquê, eu acho que é um pouco por causa da gagueira e da limitação dele, né? Da limitação intelectual dele. Ele não gosta de atender confissão. Mas eu sou tão chato que eu faço ele atender confissão de domingo à noite depois da missa. Né? De tão chato que eu sou. Então é uma questão de insistência, de persistência. Né? E de não negligenciar a vivência dos sacramentos, que é tão importante para a nossa vida. E acerca disso, né, o professor Felipe fala muito bonitamente, né, que esse confessar-se assegura a preparação para a Eucaristia, para a recepção do sacramento da reconciliação, que continua a obra de conversão e perdão do batismo, citando inclusive o cânon 989 do Código de Direito Canônico. E é claro que é pouco se confessar uma vez por ano. Seria bom que cada um se confessasse ao menos uma vez por mês, pois fica mais fácil de se recordar dos pecados e tirar a graça de vencê-los, e ter a graça para vencê-los. Nós não vamos entrar nos méritos aqui do sacramento da reconciliação, porque nós não temos tempo para isso, mas nós sabemos que somente por um exercício constante da reconciliação é que nós podemos superar os nossos pecados. Não adianta dizer: não vou me confessar porque eu vou pecar de novo. Esse é o maior erro que muitos católicos cometem e que por isso estão fadados a persistir no mesmo pecado. Justamente porque não têm a humildade de ir para o padre, seja toda semana, seja todo mês, e reconhecer o seu pecado. Né? E ali fazer o exercício de transformação, de conversão. Então, é muito importante nós nos atermos a esse sacramento, como eu disse, não apenas como um meio exterior, porque é muito bonito lá na confissão comunitária, né, quando tem, por ocasião da quaresma, eu acho muito bonito, que a liderança todinha das paróquias vai lá, né, e ele gosta de sentar sozinho no banco para todo mundo ver que ele está indo lá confessar. Eu fico extremamente alegre com aquela cena, né, de ver como as pessoas muitas vezes vivem um sacramento apenas de forma exterior, são incapazes de compreender a ação interior do sacramento nas suas vidas. Né? E a confissão, ela age de forma tão sublime interiormente, às vezes a gente simplesmente esquece de se confessar, de fazer essa experiência da misericórdia. E o terceiro mandamento, que é também o outro que, pela forma como a igreja nos expõe, às vezes é mal entendido: comungar por ocasião da Páscoa da Ressurreição. Né? Eu gostaria de lembrar aquilo que nós dizemos no começo. Essas orientações são apenas em casos extremamente necessários, em que não existe ocasião para experiência fora disso ou mais do que isso. A igreja nos pede para que nós comunguemos
ao menos por ocasião da Páscoa. Mas isso não quer dizer que nós não podemos comungar diariamente, por exemplo, desde que estejamos em estado de graça, né? E a experiência da comunhão, ela é necessária, até citando o que o Papa Francisco disse recentemente, que ela não pode ser considerada um prêmio, né, para aqueles que são os santos, mas um remédio para os que são feridos, né? E somente uma experiência constante da vivência eucarística pode nos converter de fato a Jesus, né? E é um exercício tão bonito quando nós, por exemplo, não podemos comungar porque estamos em pecado mortal, porque nós sentimos aquele desejo interior de participar daquele sacrifício de Jesus, mas somos impedidos porque nós negligenciamos a nossa fé e negligenciamos as nossas fraquezas, né? Nós esquecemos que nós somos fracos. Então, às vezes, o não comungar na missa do domingo por falta de confissão é importante também para a gente perceber o quanto nós somos miseráveis, né? O quanto nós somos miseráveis e necessitados da graça de Deus. E o quarto mandamento: jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja, né? Assegura os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as solenidades litúrgicas. Contribui para que possamos adquirir o domínio sobre os nossos instintos e a liberdade do coração. Esse mandamento também eu digo que é o que é menos vivido pelos católicos, né? Muitos católicos não sabem nem quando eles devem jejuar, né? Às vezes nem sabem o verdadeiro sentido do jejum. Mas a igreja nos pede que nós jejuemos todas as sextas, aliás, que nós nos abstenhamos de carne todas as sextas-feiras, por exemplo. Hoje eu comi mortandela no café da manhã, então já lascou. Não tem mais como fazer abstinência de carne. Mas a questão... Oxe, é uma delícia, irmão. Defumada no pão com manteiga. Bom. Mas a questão é que por que nós devemos jejuar e por que nós devemos nos abster de carne, né? O texto ele é muito enfático quando nos fala que é para a necessidade de nós adquirirmos domínio sobre os nossos instintos. Gente, desculpa, mas tem coisa mais gostosa do que comer um belo de um bife frito? Para mim que sou gordo é a coisa melhor que tem no mundo. Mas a questão é que quando eu me nego a um desejo, principalmente para suprir uma necessidade natural, que é o me alimentar, eu estou justamente fazendo um exercício de autocontrole, para que eu mostre para mim mesmo que quem comanda os meus instintos sou eu, e para que eu não me renda aos meus instintos mais impuros e mundanos que existem no coração de todos os homens. Não existe aqui nenhum santo, pelo menos a não ser os que estão aqui atrás. Acabou. Está todo mundo ferrado junto comigo. Então é necessário que nós entendamos que a abstinência ela tem um papel fundamental no processo místico de santificação, quando nós adquirimos e compreendemos que somente através do autodomínio é que nós podemos experimentar a graça de Deus, né? Que se eu não me controlo, é impossível eu receber o dom gratuito de Deus. Existe uma necessidade intrínseca à realidade humana, controlar os desejos interiores, e eu gosto muito dessa diferenciação entre aquilo que é imanente, aquilo que é natural do homem, eu controlar aquilo que é da minha natureza, para eu me encontrar com aquilo que é transcendente, aquilo que é sobrenatural, aquilo que está aquém, além da minha natureza, né? E que é dom de Deus, é a manifestação de Deus. Então, se não existir dentro de mim esse embate constante entre os meus instintos e o controle desses instintos, nós jamais conseguiremos compreender e receber o dom gratuito de Deus, que só se manifesta nesse controle. E não é simplesmente uma manipulação daquilo que eu sou, né? Ou agir com falsidade com relação àquilo que eu sinto. Mas muito mais do que isso, é reconhecer as minhas limitações e trabalhar em cima delas de modo que elas sejam superadas, para que ali aconteça a manifestação de Deus, né? A manifestação de Deus. Eu gosto de falar aqui porque eu posso falar abertamente com vocês.
Hoje um problema sério que atinge a juventude. Eu, na minha época de seminarista, acompanhei muita gente com esse problema. Que é o problema. E não atinge só jovem, não. Atinge muito homem casado, né, muito tiozão já de 50, 60 anos, atinge muito. Que é o problema da masturbação, por exemplo. Se não houver um reconhecimento da limitação interior e uma negação do instinto sexual, que é algo natural do homem, Deus nunca vai agir na minha sexualidade para que eu possa ser santificado por ela, né? Deus não age de forma, digamos, a afastar a minha natureza. É necessário que eu afaste a minha própria natureza para que ali habite Deus, haja a presença de Deus. Porque Deus não é um ser intransigente que me obriga ou que nos torna robozinhos em que a gente tem que obedecer a Deus cegamente. Não. Deus nos dá a sua graça, o seu dom, os seus mandamentos, pelo amor, para que eles sejam recebidos, acolhidos, compreendidos e vividos por nós. E se não houver esse controle dos instintos da natureza humana, Deus não vai nos obrigar a viver a sua graça, o seu dom. Por isso a necessidade de nós controlarmos os nossos instintos para que Deus possa agir plenamente em nós, né? O Marquinho, o Big Head, ele tem um testemunho muito bonito sobre isso, né? Sobre essa experiência do autocontrole, né? Do autocontrole, do controle da sexualidade, né? E do afastar a natureza humana para que haja a manifestação de Deus, que é tão necessário para nós, né? Que é tão necessário para nós. E eu não digo só dentro do âmbito da sexualidade, não. Mas, por exemplo, os hábitos compulsivos, né? Um outro problema, mentira compulsiva. Tem muita gente que sofre muito com isso, que mente compulsivamente. É necessário um controle da sua natureza, uma negação da sua natureza pecaminosa, da sua natureza errante, para que Deus possa se manifestar na sua vida, na minha vida. Então, os exercícios exteriores da abstinência da carne e do jejum nos ajudam nesse processo, né? E psicologicamente dizendo, nós estamos forçando a nossa inteligência a compreender que o domínio sobre o meu ser se dá de forma consciente. Eu me domino, eu me controlo. Não são os meus instintos que me controlam, que me manipulam. Mas existe um ser consciente, uma alma espiritual que tem um domínio sobre a inteligência. E não um instinto da inteligência que domina a minha alma. É um processo interior de crescimento, desenvolvimento espiritual. Quando eu mostro para mim mesmo que é a graça de Deus que tem que prevalecer sobre a minha natureza pecaminosa. E a abstinência da carne nos ajuda nisso, muito nisso. E não só, mas o jejum. Eu acho interessante que, por exemplo, os monges beneditinos, eles jejuam por toda a quaresma, né? E eles vivem toda a quaresma na base de cerveja e de pão. Né? Os beneditinos de estrita observância, os trapistas, por exemplo. Eles passam toda a quaresma à base de um pão por dia e de um copo de cerveja. Mais nada. A vivência quaresmal da abstinência e do jejum deles se dá dessa forma. Vocês acham que um beneditino não tem vontade de tomar um bom vinho de vez em quando, de comer uma boa carne? Todo mundo tem. Mas eles negam o seu instinto para mostrar para eles mesmos que quem domina é a alma espiritual e não simplesmente os instintos mundanos, né? E a igreja nos pede de forma tão simples que a gente deve observar o jejum absoluto apenas na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Não precisa mais. É obviamente que se a minha necessidade de autocontrole é maior, o exercício do jejum e da abstinência deve ser maior também. Mas se nós já vivermos a experiência de jejuar, ao menos na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, já será de um engrandecimento muito grande para a nossa vida. Porque nós estamos demonstrando, na quarta-feira de cinzas, por exemplo, com a experiência do jejum, que a minha quaresma será toda conduzida de forma penitencial. E na sexta-feira santa, com o jejum, eu me coloco aos pés do sepulcro, dizendo ao Senhor que eu também sofro carnalmente, na minha carne, o sofrimento de Jesus. E demonstrar o controle que eu tenho sobre o meu próprio corpo, né? Sobre a minha própria experiência humana. E isso é fundamental. Isso é fundamental. A abstinência de carne não torna-se algo obrigatório, mas também extremamente necessário para isso. Extremamente necessário para isso. Eu acredito que os vegetarianos têm que se abster de hambúrguer de soja, né, de vez em quando. Sexta-feira, vegetariano não come hambúrguer de soja, que é para fazer o exercício da abstinência.
E o quinto mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades, né? Assinala a obrigação de ajudar cada um conforme a sua necessidade e subvencionar as necessidades materiais da igreja, né? E é outra coisa também muito delicada, porque muitas vezes a gente simplesmente faz de conta que a igreja não precisa de nada, né? A igreja é santa, Deus faz milagre, né? Nosso Senhor é absoluto, é supremo, então nós não precisamos ajudar a igreja, porque brota dinheiro dentro do cestinho toda a missa, né? O cestinho está lá e começa a brotar dinheiro do fundo assim. E não é assim, né? A gente sabe que é necessário que nós colaboremos com a igreja, porque a igreja, muito mais do que manter a si mesmo, ela ajuda a manter também a ajuda aos pobres, por exemplo, né? A ajuda aos que sofrem. Esses dias eu estava olhando aquele apostolado que o Missão Filho de Maria está fazendo lá em Rio Preto, né? Muito bacana, e eu vi que tinha um cartaz lá com todas as instituições que a igreja mantém, né? Hoje, a igreja mantém no mundo aproximadamente 20 mil instituições, entre instituições educacionais, hospitalares, né? Escolas, igrejas, orfanatos, leprosários, né? E tudo mais. Não são 10 instituições, não são 20. Aqui em Votuporanga, por exemplo, os espíritas têm o quê? 2 crechezinhas e acabou. Nós estamos falando de 20 mil instituições diferentes que a igreja hoje mantém sozinhas e ajudam com aproximadamente 200 milhões de pessoas. Não é pouca gente, é quase um Brasil inteiro que a igreja ajuda. É um Brasil inteiro que a igreja ajuda. E nós precisamos colaborar, né? Porque a igreja somente